Versículo 1 diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Não é a mensagem principal, mas já que a gente leu, deixa eu só fazer um comentário. A mensagem principal está depois dessa frase aí. Mas por que Deus falou para o Samuel dessa maneira, né? Ele disse: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Entenda uma coisa: Deus não rejeita ninguém, a alma, Ele não rejeita a alma de ninguém. Mas o Saul, aqui ele estava falando do Saul. O Saul, ele havia sido rei, mas ele mesmo rejeitou o seu reinado quando ele desobedeceu a ordem do Senhor. E aí ele não ligou mais para o seu reinado, ele não se importou mais. Então ele teve a oportunidade, mas ele perdeu a oportunidade. Então ele perdeu o reinado. Então Deus não queria mais que ele fosse rei, tanto é que Deus já tinha escolhido outro, que era o Davi. Por isso que Deus falou assim para o Samuel: até quando você vai ter dó de Saul? Porque Deus já havia rejeitado o seu reinado. Mas o Samuel, com aquele sentimento humano que às vezes eu tenho, você tem, e que nós não devemos ter. Por isso que eu estou fazendo esse comentário, que é o sentimento do quê? De dó. Nunca use desse sentimento para tentar ajudar alguém. Se a gente tiver dó, a gente vai atrapalhar. Porque Deus não tem sentimento de dó. Deus não tem sentimento de pena. É diferente. Compaixão é diferente. Misericórdia é diferente. Mas não adianta a gente ficar tentando sensibilizar Deus com remorso e ficar chorando: Deus, porque isso, porque aquilo, achando que se eu chorar, se eu me lamentar, Deus vai olhar para mim e vai me abençoar. Não, Deus não opera por dó nem por pena. Se fosse assim, não existiria ninguém sofrendo na face da terra. Porque tem muita gente que estão agora dentro de um quarto chorando. Mas a vida não muda, não adianta só chorar. Tem que ter decisão de buscar Deus. Amém? Então, Deus não opera por dó, nem por pena. Deus opera pela fé. Diga amém. Então, sabendo que Deus não opera por dó, então nós também não devemos agir por dó. E às vezes a gente impede que Deus venha trabalhar na vida de uma pessoa quando a gente fica com dó. Às vezes dó de um familiar, dó de um filho, por exemplo. Quantos são os pais que às vezes repreendem o filho, às vezes uma criança, mas na mesma hora já quer abraçar, nem espera primeiro aquela criança ou aquele adolescente ter tempo do que? De refletir o erro que cometeu. Claro, a gente é humano, eu também já fui assim, de repreender meus filhos quando era criança, e na mesma hora você já querer abraçar. Porque claro que a gente tem que ter carinho também. Só que às vezes, naquele momento, a pessoa precisa refletir o erro que cometeu. Então a gente não pode ter dó. Quem está entendendo? Levanta a tua mão. E talvez muitos estão tentando usar esse argumento, esse sentimento de dó, e não está ajudando o teu familiar. Às vezes, não é que você vai desejar o mal para a pessoa, não é isso. Mas às vezes é bom que aquela pessoa, entre aspas, ela pague o preço, no bom sentido, e que Deus esteja agindo, para quê? Para aquela pessoa ser curada lá na frente, para aquela pessoa ser liberta, para aquela pessoa aprender com o erro que cometeu. E se a gente ficar com dó, ficar com pena, coitadinho dele, coitadinho dela, aí Deus não pode agir. Foi isso que ele estava falando aqui para o Samuel. Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu já rejeitado? Quer dizer, enquanto você está com dó, eu não estou podendo dar uma lição para ele. Porque é óbvio que Deus queria salvar a alma de Saul. Agora a questão do reinado, o próprio Deus disse que já havia o quê? Rasgado o reinado. Rasgado o reinado. Mas o Saul ainda estava com peninha dele, queria, ou melhor, o Samuel estava com pena dele, queria que ele ainda tivesse alguma chance, mas diante de Deus ele já não tinha. Então eu estou insistindo nisso, porque nós temos família, nós temos amigos que queremos ajudar.
Então a gente nunca deve usar com sentimento de dó, de pena, que isso atrapalha. Então eu louvo e agradeço a Deus as pessoas que Deus usou para me corrigir. E não para ficar paparicando eu com dó, ou coitadinho dele, não. As pessoas que um dia foram duros comigo, que chegaram até a tirar lágrima dos meus olhos. Mas aquilo foi bom para mim. Quem está entendendo, diga amém. A mesma coisa com o filho. Seja criança, seja adolescente, até adulto. Às vezes aí o familiar fica com dó, coitadinho dele. Não, deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes é necessário, né? Como aquele filho pródigo que foi para uma terra longínqua. Você já parou para pensar por que o pai do filho pródigo não foi atrás dele? Não foi? Meu filhinho, por favor. Porque o pai amava, mas o pai sabia que ele tinha que aprender uma lição. Então o pai, aqui na Bíblia não fala, mas o pai com certeza estava orando: Senhor, guarda o meu filho, proteja ele. Mas o que ele tem que aprender, da atitude errada que ele tomou, ele tem que aprender. E ele passou por uns maus bocados, né, como diz o ditado. Porque ele gastou todo o dinheiro que tinha, perdeu tudo, chegou ao ponto de passar fome, desejando comer a comida de quem, irmãos? Dos porcos. Você vê, o pai deixou e Deus deixou. O pai poderia ter dó e Deus ter dó, mas não teve dó. Deixou, por quê? Porque precisava salvar aquele rapaz. E ele lá no sofrimento, aí sim, o Espírito Santo trabalhou, ele caiu em si e ele disse: o que eu estou fazendo aqui? Tantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Quer dizer, o que eu estou fazendo aqui? Meu lugar é lá. Aí caindo em si ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, olha ele reconhecendo o erro: pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, pequei contra Deus. Aí ele voltou todo humilde, e aí o pai recebeu ele com chicote, sim ou não? Recebeu de braços abertos, mas o pai deixou, para que ele aprendesse algo na vida. Quem está entendendo, diga amém. Isso é uma lição para mim que sou pai, você que é pai, você que é mãe, aqueles que ainda não são, mas um dia serão, né? A vida é assim, nós devemos muitas vezes ensinar os nossos filhos, a nossa família, e os amigos também que a gente quer bem. Os amigos também que a gente quer bem. Então, é dessa maneira que Deus, ele age.